Lucas 14, você já abriu sua Bíblia? Amém. Vamos ler a partir do verso 25. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu vou parar aqui, já que é um texto curto, eu vou ler de novo. Olha o peso e a seriedade e a intensidade das palavras de Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Senhor, que palavra, Deus, mas ao mesmo tempo que convite. Duro desafio, mas absolutamente esplendoroso o convite que o Senhor nos faz para sermos discípulos. A minha oração, Senhor, e dos meus irmãos e irmãs que aqui estão hoje, é para que Teu Espírito que tem soprado no nosso meio, continue agindo em nossos corações, Deus, e nos desafie, Senhor, a este grande projeto, que é sermos discípulos Teus. É o que oramos em Teu nome e pela fé já Te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos pensar juntos aqui numa imagenzinha bem simples, talvez você até já tenha ouvido, porque fala do pato que queria ser galinha. O que isso tem a ver? O pato olhou para a galinha, obviamente do lado de fora da lagoa, e viu a agilidade da galinha para correr, para fugir do dono que queria fazer uma canja, né, para ciscar, para se esconder. E ele olhou para ela e lá dentro d'água, a água bem clarinha, conseguiu ver a sua patinha lá embaixo e disse: com esse troço aqui eu não tenho como correr de jeito nenhum igual a ela, mas vou tentar. E saiu da lagoa e tentou começar a correr. E se exercitou muito, a ponto do seu pequeno pezinho, com aquelas nadadeiras, começarem a ficar doloridos. E raspando num galho, no outro, num pedacinho de pedra, começaram a se cortar. E ao voltar para a água, ele reparou que já não nadava tão bem quanto nadava antes, porque a nadadeira já estava prejudicada. E essa é a triste história de um pato frustrado, que queria correr igual a galinha, mas que não se deu conta que, na verdade, havia sido feito para nadar muito melhor do que a galinha jamais conseguiria, se é que viesse a se aventurar na lagoa. E o ponto aqui, queridos, é que nós temos um mundo cheio de pato frustrado. Nós temos um mundo cheio de gente querendo ser aquilo que não foi criado para ser. E se você perguntar, mas então, Mário, para que eu fui criado para ser? Qual é o alvo maior da minha vida, desta jornada que eu chamo de vida? O Senhor Jesus resume nessas poucas palavras dizendo: o maior e melhor projeto para você ser quem eu fiz você para ser, é se você se transformar num discípulo meu. Amém, irmãos? Não há projeto de vida maior e melhor. Às vezes a gente se encanta com figuras muito populares, conhecidas como Bill Gates, né? É considerado o homem mais rico do mundo, e um filântropo, alguém que usa da sua fortuna para promover o bem comum, doa quantias absurdas de dinheiro para instituições de educação, patrocina pesquisas sérias. Aí você olha e diz: aquele camarada
nasceu não só para ser rico, mas sendo rico, repartir sua fortuna. Ok, tem um propósito nisso. Às vezes olhamos para outra figura igualmente conhecida e admirada, Madre Teresa de Calcutá. Nasceu não apenas para fazer o bem entre os pobres de Calcutá, mas também para inspirar gerações de jovens ou adultos que queiram igualmente a ela se doar de maneira abnegada ao próximo. São figuras que de fato nos inspiram. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que por mais poderoso que seja o testemunho de grandes personalidades, o projeto primeiro de uma vida que vale a pena é ser um discípulo de Cristo. A partir da semelhança com Cristo, podemos nos tornar filântropos. A partir da semelhança com Cristo, podemos nos tornar caridosos e piedosos, a ponto de nos doarmos de maneira abnegada ao próximo e suas dores e dificuldades. Se tentarmos, contudo, fazer isso, sem estarmos da dinâmica de discipulado de Cristo, corremos o risco de nos achar muita coisa, bonzinhos demais, nos encher de orgulho e vaidade daquele que diz: olha como eu sou bom, o tanto de dinheiro que dou, ou o tanto de tempo que dedico ao próximo. E aí, foi por água abaixo a virtude do gesto, do ato que você fez. É ou não é verdade? O risco de querer fazer o bem, ausente da fonte primária do bem, que é Deus. Achar que o bem emana das nossas próprias boas intenções. Aí nós lembramos de alguns versos, como aquele que diz que enganoso é o coração do homem, e é lá onde se maquina o mal. Então não somos chamados para, confiando na nossa própria bondade, fazermos o bem. Somos chamados a experimentar um projeto de vida emocionante, inigualável, que é sermos discípulos de Cristo. E porque eu dependo desta fonte absoluta de bem e bondade, então nele eu faço o bem ao próximo. Eu dou o que tenho e deixo a minha marca no mundo. Quem concorda diz amém. Como não concordarmos, né? Se você está com preguiça de dizer amém, eu entendo. Mas concordar, todo mundo concorda. Discípulo de Cristo, querido, ser um discípulo de Cristo é o projeto mais emocionante do qual eu e você podemos participar. Se alguém te perguntar, qual é a tua missão aqui na Terra? Para que você veio? Para que você existe? Esse tipo de pergunta, né, filosófica, aquela coisa que dá um mundo de conversa. Responda de uma maneira muito simples e objetiva. A minha razão de ser é me parecer com o meu mestre, é ser discípulo dele, porque se você se parecer com Cristo, todas essas coisas advindas de quem reflete o caráter de Deus, serão naturais. Louvado seja Deus. E isso é tão sério, e este é um projeto tão grandioso e tão ousado, que Cristo usa palavras duras aqui, na verdade aparentemente duras, mas muito contextualizadas, palavras que tinham tudo a ver com a compreensão da época em que Cristo está vivendo. Vamos lembrar que neste momento Jesus Cristo está entre o homem como homem, e ele mora no Oriente Médio do século I. Os povos orientais centram a sociedade em torno da família. Para nós, o ideal de realização no mundo ocidental é termos uma carreira de sucesso, é deixarmos uma marca no mundo a partir das nossas realizações. Via de regra, para o Oriente, o ideal de realização é diferente. É o pai que é um bom pai, é um chefe de família que é um bom e honrado chefe de família. Se ele alcança a integridade de um pai honrado e de um chefe de família que dá bom exemplo, ele alcançou o seu máximo na vida. Jesus faz parte desta cultura onde a família
é o centro da sociedade. Então olha o que ele diz para os seus discípulos: aqueles que querem ser meus discípulos vão precisar estabelecer relacionamentos prioritários. Em outras palavras, é isso que Jesus diz. Ele fala assim, se a tua prioridade for a tua família e não Deus, você não serve para ser o meu discípulo. Agora cuidado, porque você ouve isso 2000 e tantos anos depois, do outro lado do hemisfério, no mundo ocidental. Aí você diz assim: Jesus, tenha paciência, é de lascar uma palavra dessa, como é que eu vou negar meu pai e minha mãe para poder ser discípulo? Mas não é isso que ele está dizendo. Não é para negar no sentido de romper laços, não é para rejeitar, não é para sair de casa, muito pelo contrário. O que ele está dizendo, o que ele está propondo, é o desafio de não permitir que nem mesmo o que lhe é mais próximo e mais caro, papai, mamãe, irmão, irmã, tio, tia, família, lhe impeça de viver os propósitos do reino de Deus. É uma questão de prioridades. O meu discípulo de Jesus me prioriza. Isso na prática tem uma série de implicações, como por exemplo o camarada que o pai proíbe de ir para a igreja. Não quero você envolvido com esse negócio de crente, a lei daqui de casa é outra. Tem essa conversa, né? Não quero você lá na igreja. Aí o que o filho faz? Desobedece o pai e vem para a igreja? Não, ele obedece o pai, mas ele ora. Ele não perde a comunhão com Deus, e ele pede que Deus toque no coração do pai, ou do marido, ou seja lá quem for que se oponha, e Deus faz, queridos, a comunhão dele continua firme com o Senhor. Agora, se o pai chega e diz: não quero que você ore a Deus, não quero que você tenha comunhão com Deus, e aí ele desobedece o pai, aí ele desobedece. Aí ele vai dizer: olha, nesse ponto, painho, me perdoe, mas o meu Pai Celeste me criou para ser um adorador. É nesse momento que Jesus diz: aborreça pai e mãe por minha causa. Mas este é o sentido, queridos, literal do texto. Se nós transportarmos este contexto do século I no Oriente Próximo para os nossos dias aqui hoje, a coisa ganha uma dimensão maior. Porque quando ele fala que família, pai, mãe, etc., como eu disse, ele está dizendo daquilo que é o centro da sociedade. Mas hoje em dia, existem uma série de outras fontes que são centrais na nossa sociedade. E aí eu queria que você pensasse comigo em 3 fontes que formam a pessoa que nós somos. Naquela época, o menino até os 12 anos de idade ia para a escola em casa. O professor dele era a mãe. Depois dos 12 anos, virava o pai. Via de regra, né? Tinham as famílias que tinham exceções, que mandavam o menino para a escola de rabinato. Eram os talmidim, os discípulos de algum rabino. Mas no geral, a educação era doméstica. No geral, o trabalho era doméstico, porque se continuava a profissão do pai. No geral, e na grande maioria, esmagadora maioria, a religião era doméstica, porque se seguia nos caminhos de espiritualidade da família. Então, o centro da formação de uma pessoa era papai, mamãe, irmão, irmã, titio, titia. Está claro? Só que hoje em dia, essa história muda. A psicologia concorda que tem 3 fontes fortes de influência na pessoa que nós somos. 3 fontes muito fortes. Primeiro, a escola. Segundo, a mídia. E terceiro, claro, a família. A pessoa que você é hoje, agradeça, deixa eu inverter a ordem. Em primeiro lugar, agradeça a sua família. E olha, para bom como para mal. Para o que é bom e para o que é ruim.
As experiências dentro de casa fazem da gente um pouco do que a gente é. A escola, que é um lugar onde passamos maior parte da nossa infância, adolescência, juventude e vida adulta, e hoje em dia mais ainda nas graduações e pós-graduações, é um lugar que forja não apenas o nosso jeito de pensar e refletir sobre o mundo, mas o nosso jeito de ser. E a mídia, queridos, a mídia, cada vez mais, faz a gente até ter opinião política sem ter lido livro nenhum, nunca leu livro de história, mas tem opinião política porque a mídia faz a cabeça. Então, veja só, a pessoa que nós somos, ela é influenciada por diversas fontes de valores, ou sejam eles familiares, acadêmicos ou midiáticos. E aí a gente transforma a mídia no seguinte: a cultura em geral. Portanto, quando Jesus fala, para ser meu discípulo, tem que questionar, tem que colocar em xeque a postura da influência da família sobre tua vida, traduzindo para os nossos dias, Jesus está dizendo o seguinte: para ser meu discípulo, tem que questionar e colocar em xeque estas diversas fontes de influência que fazem de você quem você é. Está claro, queridos? Está claro mesmo ou compliquei? Amém? Ó, só a irmã entendeu. Tá ou não tá, queridos? Ok. É isso aí. O que é que a escola, a mídia, a cultura em geral e até a família, né, que está, obviamente, debaixo da influência do pecado, obviamente, debaixo do poder esmagador da sociedade, da estrutura cultural, né? Como é que todas essas coisas nos formam como pessoa? É isso que Jesus está dizendo. Para ser meu discípulo, tem que questionar tudo que você está recebendo. E tem que priorizar a quem você vai seguir. Ou a mim, ou os valores e os caminhos que você recebe aí fora. E aí, irmãos, é onde o caldo engrossa. Porque eu vou dar só um exemplo para você de como estas fontes fazem de nós quem somos e como este desenvolvimento do nosso caráter, da nossa personalidade, das nossas escolhas, às vezes dificultam o projeto de Deus de sermos discípulos de Cristo. Vou dar um exemplo para vocês. E aqui eu estou sendo o mais oportuno e inoportuno possível ao falar de briga entre irmãos no Facebook por causa de impeachment. Segura essa. Tem gente que troca cálice no domingo e segunda-feira está se xingando porque discorda da visão política. Aí eu pergunto, o que é que está vindo em primeiro lugar no teu projeto de vida? É ser parecido com Cristo ou é se agarrar às suas opiniões políticas ou ideológicas? Aquele que não aborrece pai e mãe não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E a gente parafraseia, a gente recoloca com olhos do nosso contexto aqui agora, dizendo assim, ó, aquele que não coloca em primeiro lugar o caráter de Cristo, que é amor, perdão, aceitação, diálogo, aquele que não prioriza isso, não pode ser meu discípulo. Aquele que insiste em ficar colocando o seu próprio ego, suas próprias opiniões rígidas, não se dispondo ao diálogo, ao carinho atencioso com o próximo que pensa diferente de você, ou seja, aquele que fica expondo as marcas de uma sociedade individualista e egoísta, este vai ter que aborrecer essa sociedade. Se não tiver disposto a aborrecer esses valores, não é meu discípulo. Uma coisa, queridos, é embate de ideias. Isso é extremamente saudável, faz a gente crescer. Outra coisa é combate de egos. Outra coisa completamente diferente. Você nunca me ouviu aqui assumindo partido nessas brigas. Você nunca ouviu
dos pastores, neste momento agora, usando do púlpito para externar suas opiniões pessoais. Nós a temos, claro, somos cidadãos, mas eu sei, irmãos, que aqui dentro nós temos pessoas e pessoas, diferentes cabeças, corações bem intencionados naquilo em que acreditam. Não seria amoroso da nossa parte tentar conduzir ou fazer a cabeça de quem quer que fosse a partir de nossas opiniões pessoais. Estou certo ou estou errado, irmãos? Mas o ponto aqui, queridos, é ainda mais profundo. Não se trata apenas de não falar nada para não magoar o irmão. Não se trata apenas de não fazer aquele comentário maldoso para não ofender publicamente na rede social. Se trata de olhar para dentro e examinar o caráter. E se questionar com toda sinceridade. O que é que eu quero ser? Alguém que bota a ideologia para fora, ou que expressa as opiniões e que ganha um argumento, doa quem doer? Ou eu quero ser alguém que, tendo as minhas opiniões, faço a opção pela via do amor, do diálogo, porque assim fez o meu mestre com quem eu quero me parecer, Jesus Cristo. Essa é uma pergunta essencial que precisa ser respondida dentro do seu coração. Qual é a sua prioridade? Aí Jesus Cristo continua, e ao dizer que, em primeiro lugar, tem que aborrecer pai e mãe, ou seja, colocá-lo como lentes através das quais eu vou enxergar as minhas relações, logo em seguida Jesus Cristo diz: e quem também não estiver disposto a carregar a sua cruz, e não estiver disposto de, em carregando sua cruz, me seguir, esse também não pode ser meu discípulo. E aí eu queria te propor uma percepção que para mim foi assim, chocante. Estudando sobre esse texto, a gente sempre pensa assim, carregar a cruz é aquele gesto sacrificial. Lembra não sei se foi o José Wilker, né, que teve uma série, esqueci até o nome da série, que o camarada carrega a cruz, né? Não sei se foi ele, pagador de promessas, é isso mesmo? Isso, e ele carrega a cruz. Aí a gente tem essa imagem de que Jesus está dizendo o seguinte, para ser meu discípulo tem que ser um pobre coitado, tem que viver curvado, tem que se deixar curvar pelo peso esmagador do sofrimento da cruz. É uma visão, mas eu gostei muito do que um autor falou, esses dias que eu estava lendo, e ele me lembrou de que carregar a cruz ao lugar da execução era uma forma do Império Romano humilhar aqueles a quem ele havia condenado. Então, um criminoso, e diga-se de passagem, o pior dos piores, era condenado à morte por crucificação. E uma forma de tornar essa morte ainda mais dolorosa, não apenas ao corpo, mas agora ao ego, à alma do sujeito, era fazer com que ele passasse pela humilhação de carregar sobre seus ombros o instrumento da sua própria execução. Aquilo que seria usado para a sua própria morte, era exposto, era explicitado, era reconhecido aos olhos de todos. Carregar a própria cruz, portanto, diz o autor, é quando nós nos damos conta de que em nós já está aquilo que nos mata, o pecado. Ao andarmos pela vida, precisamos, em primeiro lugar, admitir que nós temos em nós o instrumento da nossa própria condenação. O pecado, queridos, é esta imagem vívida de que o homem sem Deus caminha para um calvário sem ressurreição. O pecado é uma imagem vívida de que o homem sem Deus caminha para um calvário sem ressurreição. Pensa nessa frase. Porque quando colocamos o discípulo de Cristo na história,
e ouvimos que Jesus quer sim que ele carregue a sua cruz, o que ele está dizendo é que este discípulo vai com destino ao mesmo Calvário, reconhecendo que carrega consigo o instrumento de sua própria execução. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus fala esse mesmo texto, só que ele conclui dizendo assim: portanto, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que entregar a sua vida, ganhá-la-á. O discípulo de Cristo carrega a sua cruz por admitir que leva consigo aquilo que o mata, o pecado, e que está indo na direção do Calvário, e que o Calvário resulta em morte. E é exatamente isso que Deus quer, que morramos para uma vida de egoísmo, para uma vida centrada em nós mesmos, para uma vida onde a gente acha que pode encontrar plenitude e felicidade longe do Criador. Esse foi o grande pecado de Adão e Eva. A maçã foi apenas um instrumento da desobediência, se é que foi maçã, o fruto proibido. Este é o grande pecado meu e seu, acharmos que a vida pode ser ganha, conquistada e celebrada, ausente dos decretos do Criador. Eu que escolho como quero viver. A Bíblia diz assim, mas eu quero fazer assado. Isto aqui é a verdade, mas eu opto pela minha própria verdade. Este é o homem que acha que teme a Deus, mas que na verdade obedece às suas próprias paixões, frutos de um coração perverso e pervertido pelo pecado. É para esse coração que Jesus diz: carregar a cruz vai te levar para o Calvário, e ali você vai morrer. Aí numa hora dessa alguém diz amém? Porque se eu dissesse o final, aí o amém era fácil, porque a gente vai morrer para com Cristo ressuscitar. Claro, aí a gente gosta, aí a gente ressuscita um novo homem, uma nova mulher, novas criaturas, que são desafiados diariamente a romperem com esta tendência inata do nosso coração, do nosso ser, de querer viver a parte de Deus, de querer viver como se nós soubéssemos o caminho. É porque a gente é convidado a morrer, queridos, na cruz com Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu morro a morte de Cristo, para ressuscitar a ressurreição de Cristo. Aleluia! Criatura nova eu sou, ou nova criatura, você conhece mais, nova criatura. Quando nós nos engajamos neste projeto de Deus chamado discipulado cristão, nós então colocamos o amor como regra maior em todas as nossas escolhas e em todos os nossos relacionamentos. E aí, se eu acredito que as pessoas que querem se parecer com Cristo vão acabar refletindo o caráter de Cristo, nós não teremos dificuldades em conviver, mesmo que com opiniões diferentes, mesmo que com visões de mundo diferentes. Nós poderemos sim nos abraçar, independente da tua preferência política ou partidária. Nós poderemos de maneira genuína dar as mãos por um país melhor, por um mundo melhor. Agora, isso começa com o teu mundo interior e com as prioridades que você estabelece dentro dele. Jesus Cristo disse: se quiser ficar com a família em primeiro lugar, leia-se, com tudo aquilo que te forma e que faz a tua cabeça em primeiro lugar, não dá para ser meu discípulo. Se quer fugir da cruz, achando que o teu alvo é sempre se dar bem, virar celebridade e conquistar milhões, não é para ser meu discípulo. O meu discípulo coloca a Jesus Cristo na frente de todos os valores que vêm de fora para formar nossa cabeça. E o meu discípulo, diz Jesus, toma a cruz,
vai para o Calvário e renasce uma criatura de cujos lábios sai amor, perdão e conciliação. Eu quero ser discípulo de Cristo e convido a você que engaje neste projeto, meu irmão, e que deixe de lado o que é pequeno. Lutar por uma nação justa é pequeno? Não é grande, mas se torna pequeno se comparado ao amor de Deus e ao projeto maior do seu reino. Que Ele te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.